Olá, meus amigos e amigas, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e vou fazer uma crítica que eu pretendo que ela seja bem avançada em relação aos assuntos que eu vou tratar aqui, as críticas que eu vou colocar. Na realidade, eu vou fazer comparação entre os juros altos, a política de juros altos no combate à inflação, que é essa adotada pelo governo, e uma que eu vou sugerir, que é a política de crédito. A política de juros fala agora, a política de crédito vai ser no próximo vídeo, tá bom? Ok? Então vamos lá. Juros altos. A primeira coisa que eu tive nessa livro, e eu vou mostrar aí com números, que é impossível se combater a inflação com juros altos ou baixos. Combater inflação com política monetária, ou seja, com juros altos ou baixos, não tem nenhum efeito sobre a inflação. Como é que você vai combater algo que é, por exemplo, assim, uma caixa d'água? A caixa d'água está cheia. Como é que vai se tirar água de uma caixa d'água se você colocar mais água? Nunca vai esvaziar essa caixa d'água. É o que está acontecendo com a política e mais adiante eu vou mostrar isso bem claramente. O governo está botando mais moedas remuneradas do que retirando. Então está trocando 7 por 6. E por isso que a inflação fica do mesmo jeito. E até piora um pouco com a inflação. Inicialmente a inflação sobe com a política de juros altos. Tá certo? E é nisso aí que está o grande furo da política monetária, e não é só do Brasil, é mundialmente falando. Por isso que vocês veem a todo instante nos jornais presidente de Banco Central, presidente de bancos gigantescos, presidente de países desenvolvidos, perguntando por que a taxa de juros é tão alta e a inflação não cai. E as respostas são as mais idiotas possíveis, que também vou falar aí. Ok? Vamos lá. A inflação deve ser controlada através de política fiscal e não financeira. Ainda se valendo da caixa d'água, se você tem uma caixa d'água e você, sua vez, vai virar aquela caixa d'água, aí vai lá com a lata de 20 litros e bota na caixa d'água e tira 18. Então vai aumentar a caixa d'água. Vai ficar mais cheia ainda. Agora, se você pegar uma pedra de 20 quilos, vai lá, bota dentro da caixa d'água a pedra, o que vai acontecer? A água vai sair. O equivalente é o volume da pedra. Tá certo? Então, é o que você pode analisar em relação à política monetária para combater a inflação. Se você for retirar a pressão da demanda sobre a oferta, da demanda agregada sobre a oferta, você, para retirar, o Banco Central, para retirar essa demanda, ele só pode fazer através de política fiscal, porque a política financeira não gera efeito. Qual é a política fiscal? Ele vender, por exemplo, as ações que ele tem da Caixa Econômica, ou vender a Caixa Econômica para o mercado. Se privatizar a Caixa Econômica, aí sim, é como uma pedra caindo dentro da caixa d'água. Sai água por todos os lados. Tá certo? E diminui a pressão da demanda agregada sobre a oferta. E com isso reduz a inflação. Caso contrário, não vai nunca baixar, e é o que acontece sempre, nós vamos dizer. Esta política tem efeitos nefastos, dificulta a administração da empresa, provocando demissão de funcionários, aumento de despesas, prejudica a rentabilidade e produtividade da empresa, e algumas vezes levam-nas à falência com o objetivo claro
de evitar o crescimento da economia para que assim a inflação seja controlada. Olha, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte: esta política, ela sabe que para ela funcionar, ela, de juros altos, ela não vai mexer na inflação de juros altos imediatamente. O que ela vai fazer? Ela vai colocar os juros altos, criar dificuldades para as empresas vão ficar com menos rentabilidade, com menos receitas, com mais despesas, vai demitir funcionários, tá certo? E tudo isso leva à diminuição do crescimento da economia. E o pressuposto básico dessa teoria é isso. Diminuir o crescimento da economia significa que a inflação vai ser mais facilmente dominada. Mas isso é uma política absurda, né? Uma política absurda. Você prever uma catástrofe na economia, primeiro, catástrofe, estou a dizer. Né? Porque, inclusive, a economia pode entrar em recessão por causa disso. Por causa dessa política absurda. Então é catastrófica mesmo. Muito bem. Para derrubar a inflação, sabe o que acontece? Não derruba a inflação. Derruba para um nível, não é para acabar. Se fosse para acabar definitivamente a inflação, poderia até você imaginar que valeria a pena. Mas não acaba. A inflação continua do mesmo jeito. E isso é pior ainda, porque não existe possibilidade de você ter uma economia sustentável por longo tempo. Porque essa política de juros altos está toda hora descendo a inflação e daqui a pouco a inflação sobe novamente, mais juros altos, etc. Tal. Olha só, e essa política, ela não tem um final definido. Vou começar a política agora e vou terminar quando acontecer isso, isso e isso. Não, ela só acaba quando as empresas estão passando dificuldades. A taxa de desemprego está alta e a economia está crescendo muito pouco em recessão. Aí, quando tudo está desmilinguido, tudo em caos, aí o governo resolve novamente incentivar as empresas para crescer novamente, etc. Eu acho meio estúpido. Não tem sentido essa coisa. Ela não tem impacto nenhum na inflação, porque o seu objetivo de reduzir a demanda agregada é impossível de ser alcançado. Por quê? Olha só, se a demanda agregada é maior do que a oferta, supostamente, né, aí está a inflação. A inflação acontece quando a demanda pressiona a demanda, as perspectivas da economia pressionam a oferta de produtos e serviços. Aí se instala a inflação. Agora, como é que o governo pode controlar a inflação através de juros altos numa situação dessa? Olha, então é o seguinte: significa que a demanda agregada está maior do que a oferta, significa que tem poder de compra. Tem poder de compra maior, está sobrando poder de compra nas mãos das pessoas para comprar e a oferta acompanhando a demanda. Tá certo? Muito bem. E aí? O governo resolve então tirar o poder aquisitivo das pessoas para reduzir a demanda. Como é que ele tira? Ele tira da seguinte maneira: ele emite títulos da dívida pública, bota a taxa de juros que ele acha que deve ser, por exemplo, 13,75, como já foi, bota ali 13,75 e vende no mercado. Qual é o objetivo? O objetivo é tirar demanda, e aí reduziria a demanda, diminuiria a pressão sobre a oferta, e a inflação cairia. Mas como é que isso acontece se eu estou trocando moeda remunerada por moeda remunerada? Como assim? Quando o banco coloca os novos títulos de dívida pública para serem vendidos, eles são comprados pelo mercado. E como é que o governo paga? E como é que o mercado paga ao governo?
paga com reserva, com moeda remunerada que ele já tem. Entendeu? Então, não acontece absolutamente nada. Ele está tirando dinheiro com dinheiro. Ele está botando dinheiro e bota mais. Por isso que eu digo que não é 6 por meia dúzia, é 6 por 7. Por quê? Porque o governo bota 7. Ele bota os títulos dele, no valor de 500 milhões, mais o quê? A taxa de juros. E ele retira 500 milhões. Então ele está colocando mais do que 500 milhões. Ele está botando 500 milhões mais o montante de juros que ele vai pagar sobre aqueles títulos. O que vai acontecer com a inflação? Nada, porque a demanda continua a mesma. Moeda remunerada, por isso é o nome dos títulos públicos, que chamam moedas remuneradas, porque eles não têm riscos. Eles pagam a taxa e são extremamente líquidos, tanto quanto a moeda, daí o nome moeda remunerada, tá certo? Então não acontece absolutamente nada em relação à demanda agregada. Como é que vai reduzir a inflação? Não tem como. Nos Estados Unidos, onde a taxa de juros é maior nos últimos 20 anos, é a maior, nos últimos 20 anos, 5,5%. Aí sai no jornal de hoje a seguinte informação. Em geral, a última ata lá dos Estados Unidos não deu nenhuma indicação de que os membros sequer discutiram quando poderiam começar a reduzir os juros. Especialmente porque a inflação permanece bem acima de sua meta. Agora você imagina, nos Estados Unidos aplicam a taxa já há algum tempo. A maior taxa nos últimos 20 anos para fazer a mesma coisa, reduzir a demanda agregada. Não acontece nada. Não é só aqui no Brasil, não acontece nada. Tá certo? E aí, continua a inflação. A inflação permanece bem acima da sua meta, como no Brasil. O Brasil já tem quantos anos? 2 anos, vai fazer 3 anos agora. Em março. Que tem uma política de juros altos para combater a inflação. E não combate a inflação. E o pior disso tudo, que é um custo que não tem mais tamanho, cara. Olha aí, reduzir demanda agregada para diminuir a pressão sobre a oferta, ou seja, reduzir a inflação, só é possível através de venda pelo governo de bens reais e não financeiros. Ou seja, é aquele exemplo que eu estou dando da caixa d'água. Não adianta você levar água para tirar água, que a caixa d'água não vai diminuir. Você tem que levar uma pedra. Botando a pedra na caixa d'água, claro que a água vai sair. E é isso aí. A pedra, na realidade, é o bem real. Então, se o Banco Central privatizar, por exemplo, a Caixa Econômica, muito bem, vai reduzir a pressão vai tirar a demanda do mercado e reduzir a pressão sobre a oferta. E com isso vai haver redução da inflação. Estamos entendidos? É isso aí. Esta é a razão pela qual a taxa de juros aumenta fortemente e a inflação, se cair, é muito lentamente. Qual é a razão? A razão que eu estou citando ali. O que ele vai botar, ele troca 7 por meia dúzia. Ele vai tirar moeda remunerada e colocar mais moedas remuneradas em quantidade maior do que a que retirou. Por quê? Porque o montante dos juros que ele está pagando. Não sei, parece um negócio de abiloados, pessoas que não têm competência com nada. Não dá para perceber que isso não existe? Olha ali. Na realidade, a taxa de juros altos, como não combate a inflação, tem um único deletério objetivo: transferir renda para banqueiros e rentistas. Porque, olha só, isso que eu estou colocando aí para vocês, do efeito nulo de aumentar a taxa de juros, se é nulo, e se esse aumento da taxa de juros provoca tanta desgraça na economia, diminui a rentabilidade das empresas, elas entram até em prejuízo, elas vão à falência,
a economia passa a crescer muito pouco, às vezes entra em recessão, há desemprego, tudo causado pela taxa de juros. E essa taxa de juros é constantemente aplicada a essa política. E não é só no Brasil e no mundo. E ninguém percebe que essa coisa é deletéria. Só tem para mim uma explicação. É planejado que seja assim, para proteger banqueiros e rentistas. Aliás, o sistema bancário, o sistema financeiro é formado dessa maneira. O Banco Central controla a moeda? Não controla. De jeito nenhum, porque não controla a base monetária, não controla a taxa de juros, como eu estou dizendo aí. O Banco Central não controla a taxa de juros. Então ele não tem controle nenhum sobre a moeda. Se ele não tem controle sobre a moeda, como é que ele controla a inflação? Ele não tem como controlar a inflação. Para controlar a inflação, ele tem que usar a política fiscal, vender ações, vender empresas, para poder controlar a inflação. Tá certo? Então, meus amigos, é difícil pensar. Ok. Bom, e o Banco Central? Por que ele não controla? Porque os bancos privados têm 3 maneiras de emprestar, de ofertar crédito. A primeira é chamado crédito real. É quando, mais antigamente, as pessoas chegavam lá, depositavam dinheiro e demoravam de buscar. E os bancos aprendiam isso e faziam estatísticas, etc. E faziam empréstimo baseado em quanto tempo as pessoas demoravam para buscar o dinheiro. Tá certo? Estava certo. Daqui a pouco exagerava nos empréstimos, entravam em dificuldades, o Banco Central tinha que intervir. Então o Banco Central mudou essa regra. Fez o seguinte: vamos estabelecer uma taxa de depósito compulsório. Todo depósito que entra no banco, vamos imaginar, vai pegar 10% desse depósito e depositar como reserva fracionária do Banco Central. E pode emprestar o restante. Então, se eu chego lá e boto 100 mil, o banco tira 10% e deposita no Banco Central como reserva fracionária e 90 mil ele empresta. O dinheiro circula dentro do sistema, né? Ele é depositado novamente, aquele 90 mil, ele tira mais 10%, bota lá e fica com quanto? 8.100 que ele pode emprestar. E aí, isso é uma multiplicação do dinheiro. E essa multiplicação de dinheiro leva a quê? A inflação. Essa de antes, né, era criada naturalmente. Essa outra multiplicação de moeda, ou seja, o crédito real, foi criada naturalmente. Essa da taxa de depósito foi criada pelo Banco Central. E deixou essa brecha enorme que é a criação de dinheiro através disso. E tem outra ainda, que o Banco Central nem sequer pode controlar. Os bancos, através do conceito da partida dobrada, todo débito corresponde a um crédito igual valor, eles criam moeda do nada. Você chega lá, eu quero 100 mil. O banco não tem dinheiro não, mas eu vou te emprestar. Aí o que ele faz? No banco dele, ele bota a receber de você que está tomando emprestado, a receber, e acredita do outro lado do balanço dele um valor a pagar a você. É o que ele vai acreditar na tua conta corrente. E você sai com talão de cheque, ou sei lá, com Pix, qualquer coisa, você vai tirando dinheiro. E ele vai acatando esses pagamentos. Por quê? O dinheiro ali está rolando, entrando, entrando. Mas, novamente, a ganância é grande, a expectativa é muito grande de grande crescimento da economia e os banqueiros ultrapassam os limites. Quando eles ultrapassam os limites, o que acontece? Eles entram em crises financeiras. E aí? O Banco Central tem uma função, que é essa função que é responsável pela inflação, como emprestador de última instância. Então ele vai lá, ele tem a obrigação de emprestar dinheiro àquele banco que está em dificuldade. Tá certo? E aí? Aí, meu amigo, você pode olhar e dizer que o grande responsável
pela inflação no Brasil é o Banco Central. Porque ele não controla o dinheiro, haja vista a inflação, ele não tem controle nenhum sobre a inflação, tá certo? Não tem controle nenhum sobre as reservas bancárias, não tem controle nenhum sobre os créditos criados, a moeda criada do nada. Então, eu vejo no Banco Central um insucesso total, um insucesso absoluto. Tá certo? Muito bem. Então, acho que eu estou até com Milei, acabar com o Banco Central. Eu não quero dizer isso totalmente, mas vejo que o Banco Central aqui não está funcionando bem, em lugar nenhum também. Não sei se funciona, porque se botar juros altos sempre como estão botando aqui, não tem função, quebra a economia, quebra empresas. É muito problemática essa função do Banco Central de emprestador de última instância. Ele o responsável por isso. Porque se não houvesse essa cláusula, essa função dele de emprestador de segunda instância, os banqueiros não tinham coragem de emprestar várias vezes o que ele tem como depósito. Não teriam coragem, porque eles quebrariam e desapareciam do mercado. Aqui, essa história idiota de dizer que os juros altos beneficiam os pobres que pagam a inflação é indecente. Isso é indecente dizer isso. E eu vejo a toda hora o Roberto Campos Neto dizendo isso. Que essa política de juros altos é melhor porque quem paga a inflação são os pobres. E o que sugere quando ele diz isso? Pressupõe que os juros altos eliminam a inflação para sempre, o que não é verdade. Não eliminam nem para sempre, nem para agora. Tanto que está aí ainda nos Estados Unidos, no Brasil, tudo acima da meta. Apesar das taxas de juros nas nuvens. Tá certo? Então isso aqui é algo que ele devia ser processado como não é? Criador de fake news. Dizer que os pobres pagam mais do que a inflação. Olha só. Assim, os pobres pagam mais do que a inflação. Esse papo dele dizendo que os pobres... Como é que é? Os juros altos beneficiam os pobres que pagam a inflação. Como se juros altos... Você não vai pagar nada de inflação depois. Não é verdade? Isso é um absurdo dizer isso. Um rapaz tão competente, um maior banqueiro do mundo. Na realidade, os pobres pagam mais do que a inflação, pagam também os juros reais. Porque nesse todo período de juros altos, o que está acontecendo? Está havendo juros reais, né? E juros reais altíssimos, como é no Brasil. A maior taxa de juros reais do mundo e voltou novamente a ser agora o campeão do mundo em taxa de juros reais. E é por isso que nosso amigo vai ser novamente eleito como o melhor banqueiro central do mundo. Agora, se você olhar, o maior banqueiro central do mundo não controlou a inflação aqui. Não controla. Tem 2 anos, quase 3 anos, que ele não controla a inflação, com juros altíssimos. Com as taxas de juros. Se esse cara é o melhor banqueiro do mundo, eu fico olhando assim, pelas funções lá do Banco Central, eu fico olhando o que é que esse moço fez para ser o maior banqueiro do mundo. Ou, eu acho que esses banqueiros todos são do mesmo nível. Como ele está parecendo muito com o pagamento, com a questão dos pagamentos na economia, não é? Através do Pix, etc. tal, desse ponto de vista de tecnologia, me parece que ele é bastante ativo. Então, só isso é que está dando a ele esse a mais que o torna o mais competente presidente do Banco Central. A política de juros altos do combate à inflação objetiva reduzir a capacidade econômica das empresas e, consequentemente, baixar o crescimento econômico da economia a níveis íntimos, podendo mesmo até chegar
a níveis recessivos, e aí então o problema de inflação será mais fácil de ser resolvido. Ora, meus amigos, é brincadeira um negócio desse, né? A política faz todo esse desastre para chegar no fim, ter uma economia possivelmente até em recessão, para poder controlar a inflação. Ah, pelo amor de Deus. Essa política é tão malfadada que ninguém que a aplica informa que esse é o seu principal objetivo. Você já viu, por acaso, Roberto Campos Neto dizer que o principal objetivo é reduzir a capacidade de lucro das empresas, de crescimento das empresas, para então reduzir a capacidade de crescimento da economia e depois controlar a inflação? Não, eles que dizem que vai controlar a inflação. Eu acho que isso está querendo. Isso é uma mentira. Ele sabe que é uma mentira o que ele está falando. Ele é aqui, a política de juros de comparação, o objetivo é reduzir a capacidade econômica das empresas. Primeiro, é essa a primeira objetivo. E, consequentemente, baixar o crescimento econômico da economia a nível de ínfimo. Não é os juros, não é a inflação. Tanto é que todos eles, inclusive o venerado Roberto Campos Neto, estão sempre torcendo para que as empresas apresentem baixos resultados econômicos e que a economia, consequentemente, cresça muito pouco. 2% já está bom demais, um absurdo. Ele disse, eu vi, né, numa reunião aí, no Senado, ele disse, eu ouvi, porque eu estava ouvindo a reunião, ele disse que o Brasil vai crescer no próximo ano de 1,4% a 1,8% e que isso era muito bom. Porra, o Brasil, essa potência econômica, com praticamente tudo, todos os recursos naturais disponíveis para fazer um grande desenvolvimento econômico, vai crescer 1,8% e o Roberto Campos acha isso natural? Isto é um absurdo, cara. Bom, outra coisa muito interessante que ele também não coloca é o seguinte: o custo da estratégia é astronômico. Até o fim de outubro de 2023 é de 700 bilhões e deverá atingir para o ano de 2023 aproximadamente 1 trilhão no final de 2023. E o resultado? Gasta 1 trilhão para controlar a inflação e qual é o resultado? É o mínimo possível, é desprezível o resultado. Porque quebra a economia, diminui o crescimento da economia e tem uma inflação ainda fora da meta, acima da meta. Tá certo? A inflação continua acima da meta e não temos certeza se a taxa de inflação vai continuar caindo ou se ainda vai ser aumentada. O BC também não tem certeza. Que coisa, gastar uma fortuna dessa e não ter certeza, não sabe nem se vai aumentar ou não. Não sabe o que vai acontecer com a economia em termos de inflação. Por quê? Porque não sabe mesmo. Quem acha que a taxa de juros controla a inflação não sabe o que está fazendo. Quem poderá explicar, demonstrando uma análise de custo-benefício, que a estratégia é viável? Fazendo, né? Custo e benefício. Se eu gasto tanto, custo 700 bilhões, qual foi o benefício que eu tive? De fazer uma análise dessa. Este é um desafio para economistas especializados do Banco Central. Duvido que eles aceitem. Porque o máximo que pode acontecer é ele chegar ao final e dizer assim, não é viável. Embora não seja esse o objetivo, agora os juros altos atraem aplicações financeiras, trazendo dólares para o país. Mas não há no momento nenhuma necessidade de dólares, porque o governo tem aproximadamente 360 bilhões em reservas e o custo, taxa de juros, é muito alto. Quer dizer, a única vantagem que você tem nos juros altos é que você atrai. Por exemplo, olha, eu tenho títulos aqui pagando 10, 12% ao ano. Lá nos Estados Unidos é o quê? 5,5%? Percebe? Então isso é a vantagem quando você está precisando de buscar dólares lá fora. Ou moedas estrangeiras. Isso é uma vantagem, você ter juros altos. É a única coisa que você tem. Eu não conheço outra vantagem que tem a taxa de juros altos. Pessoal, aguarde o próximo vídeo onde falarei sobre a estratégia de usar a taxa de depósito compulsório para combater a inflação. Eu acho, só para terminar isso aqui, vou concluir dizendo o seguinte, que a política de juros altos está errada duas vezes. Primeira, porque com ela não se sabe qual é
qual é a origem da inflação no Brasil? Eles apelam para o déficit público. O governo gasta mais do que recebe. Mas ao contrário não, mas maior do que isso é a expansão do crédito. O crédito, o próprio crédito, já é uma inflação. O que é crédito? Eu tenho dinheiro, 1.000, trabalho com 1.000 e ganho ali 20%. Quero ganhar mais, o que eu faço? Não tenho dinheiro, tomo emprestado. Então o que eu vou fazer? Vou aumentar a quantidade de moeda e a minha propensão a consumir mais ainda na economia. E eu só tomo esse dinheiro quando eu tenho perspectiva de economia boa. A economia boa tem perspectiva, então eu me empresto. E os bancos me oferecem esses créditos. Então é basicamente inflacionário o sistema de crédito. Tá certo? E falaremos nisso, que eu acho a melhor maneira de você combater uma doença é você saber qual é a origem dela e agir na causa. Para mim, a origem maior está no crédito. É maior. Não tem absoluto. E outra coisa, controlar o crédito não custa nada para ninguém. Controlar o crédito significa que você pode deixar de ganhar. As empresas podem deixar de ganhar. Por quê? Porque elas poderiam ganhar muito mais se elas aumentassem o crédito. Mas não é tão claro assim, porque elas podem entrar em crise exatamente por ter aumentado demais o crédito. Tá? Mas elas, em princípio, não pagam nada. E juros altos você não tem como não pagar. Você paga uma conta que você não sabe que resultado vai ter. Você está pagando 700 bilhões até aquele momento ali e não sabe que a taxa da inflação está acima da meta. Então isso é insucesso total e absoluto. Ok, pessoal? Até a próxima que eu vou falar sobre crédito. Obrigado. Tchau.